e religioso. Já vimos em Zacarias 6,13 que só Cristo pode exercer esses dois ofícios. Esse oitavo vai ser alguém que virá da morte. Vamos dar prosseguimento. João Paulo II, ele foi o sexto rei. Ok? O sexto rei após o Tratado de Latrão em 1929, quando o Vaticano se tornou um país. Ele foi o sexto rei. Lá em Apocalipse 17, vamos lá rapidamente, Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 8. Está escrito: a besta que viste era e não é. Era porque estava viva e não está mais. Ela era e não é. Continuando. Está para emergir do abismo. Abismo, poço do abismo, emergir da morte. Um dos papas vai voltar da morte. Qual será? E continua. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. João Paulo II é a besta que emerge do mar. Vai voltar, supostamente vai voltar da morte. Só que ele não vai voltar da morte porque ninguém pode vir da morte. Só Cristo veio da morte. Ou quem Cristo desejar. Um demônio se fazendo passar por João Paulo II vai se apresentar ao mundo como alguém que venceu a morte. O Vaticano não diz que tem as chaves da morte e do céu? As chaves de Pedro? Não diz? Então, esse ser, que não é João Paulo II, é um demônio, é o mesmo que nós vamos ver em Daniel 8. Volta para Daniel 8. Lá depois dos 4 líderes que vão se levantar. Daniel 8, lá no versículo 24, se eu não me engano. 23. Ali diz: mas no fim do seu reinado, no fim do reinado dos 4 líderes, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei. A profecia para o tempo do fim. Um rei de feroz catadura e entendido em intrigas. Algumas Bíblias falam entendido em adivinhações. Vocês lembram daquela passagem onde Saul buscou a feiticeira de Endor para que ela pudesse revelar para ele, trazer a ele Samuel da morte? Vocês lembram? Saul era entendido em adivinhação? Não. Algum ministro, algum sacerdote de Saul era entendido em adivinhação? Não. Quem era entendido em adivinhação? A feiticeira. Ela era entendida em adivinhação. Por isso que ele foi consultá-la. Mas aqui está dizendo que esse rei não vai consultar ninguém. Porque a Bíblia diz que ele é entendido em adivinhação. Ele é o próprio demônio. Ele que é o próprio demônio. Ok? Bom, pode prosseguir para a gente finalizar, William. Daniel 8, 10, 12. Vamos ler. Essa ponta, que é Bento XVI, cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, que é Cristo. Dele tirou o sacrifício costumado. Aqui a palavra correta é o contínuo. Ok? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. A verdade do santuário, ela foi deitada abaixo. Que verdade é essa? Simultaneamente a tudo que nós estudamos até agora, está acontecendo algo no céu.
O que está acontecendo na terra, nós já estudamos. Bento XVI, após a sua morte, vão surgir 4 líderes. Após esses 4 líderes, vem o 8º, que vai ser João Paulo II. Agora, nós precisamos saber o que está acontecendo no céu. Porque o que está acontecendo no céu é o que vai nos dar condições de passar por esse momento. Tá bom? Vamos continuar. Daniel, ele tinha um grande segredo. Em Daniel 1, nós sabemos que segredo é esse. Vamos lá, Daniel 1. Por que ele recebeu essas visões? Será que ele era melhor do que nós? Daniel 1, versículo 8. Está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A palestra não é sobre alimentação, mas eu não poderia deixar de conversar com os irmãos a respeito disso, porque infelizmente esse tem sido um grande instrumento de Satanás para destruir o povo de Deus, destruir a humanidade como um todo, mas principalmente o povo de Deus. O que nós comemos é metabolizado e vai para o sangue, e o sangue irriga o nosso cérebro. Se o que nós comemos compromete nosso cérebro, nós estamos comprometendo a nossa fonte de comunicação com Deus. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar no santuário de Deus, lá no tempo de Moisés? Já ouviram que ele fez um santuário? Ele fez esse santuário como modelo de um santuário que existe no céu. Nós vamos estudar isso hoje. E nós também somos um santuário. 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo de Deus. Ok? O nosso corpo é o átrio, o nosso coração é o santo e a nossa mente é o santíssimo. É onde Deus se comunica conosco. E o que nós comemos impede essa comunicação. É por isso que, infelizmente, hoje o povo de Deus está sendo extremamente manipulado, porque as pessoas estão comendo tudo que não presta. Elas não têm prazer na palavra de Deus. Elas têm prazer naquilo que o mundo oferece. Então, Daniel decidiu não se contaminar. Luiz, quem mais decidiu dominar o seu próprio apetite? O campeão do céu. Pode passar, meu irmão. Jesus iniciou o seu ministério exatamente da maneira que Daniel. Sabe como? Dominando o apetite. Ele começou aonde Adão caiu. Satanás conseguiu envergar, dobrar o primeiro casal do Éden. E o campeão do céu, a primeira coisa que ele fez, está em Mateus 4, foi a primeira coisa que ele fez antes de começar o ministério. Ele dominou o apetite, porque ele falou: Satanás, você derrubou aquele casal no Éden, mas eu vim para lhe derrotar. Eu vim para lhe vencer. E a primeira coisa que ele fez foi isso, Mateus 4. Vamos lá em Mateus 4. E vamos aprender como Jesus venceu. A seguir, após ele ser batizado, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Vocês vão reparar que esse pronome ser vai estar constante em Mateus 4. Ele sempre trabalha com a dúvida. E ele disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode passar a tela. Ensinamento número 1. Toda a palavra. Se você vai no local, ou se você acredita que só o que vale, o que importa é o Novo Testamento, não é isso que Jesus disse. Ele disse toda.
Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Ok? Também está em Deuteronômio 8:3. Pode continuar. Desejo de Satanás. Muitas pessoas não entendem o porquê que houve uma guerra no céu. Qual foi o motivo dessa guerra no céu entre Satanás e Deus? Essa guerra no céu aconteceu por causa da lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás. Se ele queria ser adorado, como está em Isaías 14, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Ele não queria ser adorado? Ele não podia ser adorado com essa lei em vigor. Como que ele ia ser adorado se a lei diz: não terás outros deuses diante de mim? Não podia. Então, o problema de Satanás com Deus foi a sua lei. Aí que começou o problema. Um novo governo, um novo Deus, uma nova lei. Continua, William, por favor. Jesus também mostra no versículo 10, vamos ler. Mateus 4, versículo 10. Ali diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Hoje nas igrejas estão se adorando a vários deuses. Não é o tema da palestra, mas isso é um fato. Ele disse: adorarás ao Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. Pode continuar, William. Apocalipse 3, 21. Eu pergunto a vocês: Jesus venceu como homem ou Jesus venceu como Deus? Quem acha que Jesus venceu como homem, levanta a mão. Quem acha que Jesus venceu como Deus? Ele venceu como homem ou como Deus? Vamos deixar a Bíblia responder? Vamos deixar? Até aqui eu pergunto a vocês: ele fez alguma coisa diferente do que um homem faria? Ele usou algum superpoder? Ele tirou a roupa, mostrou o S de super-homem? Ele mandou cair um raio na cabeça de Satanás? Ele fez alguma coisa que nós não poderíamos fazer? Vamos lá em Apocalipse 3, versículo 21. Vamos saber como é que Jesus venceu e como é que Ele espera que cada um de nós também possa vencer. Ao vencedor, Ele está se dirigindo para a sua igreja, para cada um de nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ao vencedor. Assim como também eu venci. Quem é o vencedor? Aquele que vence como Jesus venceu. Ele é o nosso exemplo, como está em João 13. Nosso exemplo e modelo. Nós temos que vencer como Cristo venceu. É o que está escrito em Apocalipse. Pode continuar. Outra questão que muitas pessoas não entendem ou desconhecem completamente é que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vocês sabiam que apenas Cristo Ele pode ter uma atribuição de rei e uma atribuição de sacerdote em todo o universo? Qualquer ser que se intitula rei e se intitula sacerdote, ele está plagiando a Jesus Cristo, porque só Ele pode exercer essa função. Vamos lá em Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Para nós entendermos como Jesus venceu. Está escrito: